A gente vai mergulhar em como a alteração do estado físico e emocional pode, literalmente, reescrever a identidade de uma pessoa e reconfigurar a própria biologia do cérebro. A ideia é desconstruir a mecânica da mente, mostrar que a verdadeira transformação não é um evento miraculoso que cai do céu. Trata-se de modular o sistema nervoso. E quando a mecânica disso fica clara, tira-se aquele peso esmagador da força de vontade. A pessoa passa a usar o próprio maquinário do corpo a favor da mudança, não contra ela. Isso nos leva direto a um impasse clínico enorme. É uma dor muito comum, tipo algo que quase todo mundo já viu acontecer com um amigo ou até já vivenciou. Pessoas que fazem anos e anos de terapia, elas entendem perfeitamente todos os seus traumas de infância. Sabem de cor e salteado os próprios padrões destrutivos. Mapeiam tudo, identificam relacionamentos tóxicos, percebem os gatilhos dos vícios, mapeiam a autossabotagem, mas na prática continuam repetindo exatamente o mesmo ciclo. A pessoa tem um mapa do buraco, sabe onde ele está, mas continua caindo nele. Como é que a ciência explica essa desconexão entre o saber e o fazer? O que é fascinante é que é a biologia por trás dessa repetição contínua. Compreender um problema racionalmente, ter aquele insight lógico maravilhoso lá no divã, ativa predominantemente o nosso córtex pré-frontal, que é a parte racional, a área mais evoluída do cérebro, responsável pela lógica, pela linguagem e pela análise. Só que a mudança real de comportamento não mora nesse andar do cérebro. Não adianta só entender. Para alterar como agimos e sentimos no piloto automático, é exigida uma modulação profunda no sistema límbico, que é o nosso centro de processamento emocional, e principalmente no sistema nervoso autônomo. Para quem não é da área da saúde, pense no sistema nervoso autônomo como o sistema operacional de fundo de um computador ou de um smartphone. Ele roda em segundo plano. Ele gerencia tudo o que acontece sem que a gente precise pensar. Os batimentos cardíacos, a digestão, a respiração e, mais importante, as nossas reações de sobrevivência: lutar, fugir ou paralisar. Então, entender cognitivamente um trauma usando só o córtex pré-frontal é como tentar desinstalar um vírus de computador apenas gritando com o monitor. Gritar com o monitor não altera a circuitaria emocional que está rodando lá no fundo. O corpo continua reagindo ao perigo imaginário, mesmo que a mente racional diga que está tudo bem. O nosso cérebro é comparado a uma boiada num pasto que faz sempre aquele mesmo caminho tortuoso, esburacado, cheio de lama, até chegar na água. Os neurônios disparam juntos, sempre na mesma direção, simplesmente porque é o caminho mais fácil. O caminho que já foi trilhado milhares de vezes. E a amígdala cerebral, que é a nossa sirene de alarme e gerencia o medo, ela tem uma preferência absoluta por aquilo que é previsível. É um mecanismo de pura sobrevivência, mesmo que seja ruim. Para o cérebro reptiliano e límbico, a familiaridade do sofrimento é infinitamente mais segura do que o prazer de algo totalmente desconhecido. O desconhecido pode conter um predador. Então, tentar mudar esse caminho da boiada gera um pico de estresse e incerteza. E o corpo interpreta essa incerteza fisiológica como uma ameaça literal à vida. É nesse cenário de resistência feroz do corpo que as técnicas estudadas por Joe Dispenza entram. Ele era um triatleta, sofreu um atropelamento gravíssimo e quebrou múltiplas vértebras cervicais. O diagnóstico padrão apontava para uma cirurgia de altíssimo risco que provavelmente o deixaria com sequelas graves ou paralisado. E ele tomou uma decisão radical. Recusou a cirurgia. E o que ele fez a seguir é a base de todo o trabalho dele hoje. Deitado numa maca, imobilizado por quase 3 meses, ele utilizou ensaios mentais diários, super focados e intensos, combinados com técnicas de hipnose ericksoniana. Tudo isso para visualizar a própria coluna se reconstruindo. A hipnose desenvolvida por Milton Erickson é conversacional e permissiva. Ela utiliza metáforas, histórias, a própria linguagem do paciente para contornar a resistência da mente consciente. Ou seja, não é um durma agora. Em vez de ordenar "você não sente dor", o terapeuta ericksoniano pode contar uma história sobre como a neve anestesia suavemente uma montanha no inverno. Isso planta uma semente no inconsciente sem acionar as defesas do paciente.
Foi esse estado de transe profundo e focado que Joe Dispenza usou para orientar a própria fisiologia e conseguiu, contra muitas probabilidades, voltar a andar sem a cirurgia. A partir dessa vivência toda, desenvolveu-se a técnica do GPS. O conceito básico é até intuitivo. Se o destino final é inserido no GPS e o foco é mantido implacavelmente lá, a mente busca o caminho. Ela recalcula rotas, desvia de buracos, encontra becos que não estavam no mapa original. Mas tem um enorme porém aqui. Uma regra de ouro. Não adianta absolutamente nada ligar esse GPS interno se o corpo da pessoa ainda estiver operando em modo de sobrevivência. Porque tentar visualizar um futuro incrível enquanto o corpo está banhado em cortisol e adrenalina é inútil. O sinal do GPS não pega. A neurobiologia explica isso pelo conceito de janelas de plasticidade. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões e aprender, exige um ambiente químico de segurança. Se o corpo está em estado de ameaça crônica, as portas do aprendizado se trancam. O cérebro diz que não é hora de aprender um idioma novo ou imaginar o emprego dos sonhos. É hora de fugir do leão. Ou do boleto, que sempre vence. O paciente precisa primeiro ser regulado. O sistema nervoso precisa ser acalmado e trazido para o momento presente, para que só então a visualização tenha algum efeito duradouro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Existem relatos clínicos práticos de como essa técnica do GPS funciona no mundo real, logo após essa limpeza do estado de alerta. Um deles envolve o próprio filho do Joe Dispenza. O rapaz morava na Califórnia, num estilo de vida totalmente praiano, e a única coisa que ele queria saber era de surfar. O pai, tentando ajudar o filho a ter algum rumo, não usou cobranças tradicionais. Ele propôs que o filho escrevesse num papel, com o máximo de detalhes possível, o que seria o cenário ideal de vida para ele. E o nível de detalhe é o que faz toda a diferença para o cérebro. Não era apenas, eu quero um emprego bom. Longe disso. O rapaz escreveu que queria trabalhar apenas meio período. Queria lidar especificamente com o design aerodinâmico de pranchas de surf, poder viajar quando as ondas estivessem boas e ainda ganhar uma quantia X exata por esse trabalho. Fez o exercício e voltou para a água. E aí entra a parte da atenção seletiva. Alguns meses depois, ele estava sentado num restaurante, tranquilo, focado apenas no interesse dele por pranchas, quando o engenheiro de uma mesa próxima abordou ele para elogiar a prancha que ele carregava. O desfecho dessa história ilustra perfeitamente o poder do sistema reticular ativador ascendente. É uma rede no nosso tronco cerebral responsável por essa atenção seletiva. O homem do restaurante era dono de uma fábrica. Estava procurando alguém com conhecimento prático de surf para testar e projetar pranchas meio período e ofereceu a ele exatamente o salário que estava estipulado naquele papel. É quase inacreditável, mas é biologia. Quando se sintoniza o cérebro para um destino específico e se remove a ansiedade do como isso vai acontecer, a atenção seletiva começa a captar oportunidades, conversas e conexões no ambiente que antes seriam simplesmente consideradas como ruído de fundo. Tem um caso que é ainda mais estruturado. Trata-se de uma paciente que morava em Nova York. Essa mulher estava completamente exausta, à beira de um colapso por burnout, trabalhando numa empresa financeira ultra competitiva. Ela estava presa àquele trabalho porque dependia dele para manter o green card, mas o grande sonho dela era ser transferida para a filial em Miami. E o nível de dificuldade era altíssimo, porque ela queria mudar para a área de tecnologia da informação sem ter um diploma ou formação formal na área. O que torna esse caso um exemplo perfeito da aplicação neurobiológica é o protocolo que foi utilizado. A terapeuta não começou fazendo a paciente visualizar Miami de imediato. Isso seria atropelar a biologia. Foram meses de trabalho prévio apenas para limpar os traumas de rejeição infantil. Limpar o terreno primeiro, ou seja, os traumas que mantinham o sistema nervoso daquela mulher em hipervigilância crônica. Foi preciso tirar o pé do acelerador do estresse antes de virar o volante. Depois de estabilizar o sistema nervoso, aí sim, ligar o GPS. A paciente foi instruída a visualizar a vida em Miami, mas não de forma abstrata. Ela imaginava a sensação do vento no rosto
andando de bicicleta. Sentia a emoção de buscar os filhos na escola no final da tarde, sem aquela pressa caótica de Nova York. Ela ensaiou esse estado emocional todos os dias. E o resultado desafia a probabilidade. Uma colega da empresa em Nova York decidiu sair para abrir um negócio no Caribe e, na hora de sair, recomendou essa paciente para a filial de Miami. A justificativa foi que o time de TI precisava de alguém com habilidades de gestão de projetos que ela já possuía. Contornando a falta do diploma técnico, ela conseguiu a transferência, mudou de área e manteve o nível salarial. Se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que o que ocorreu com essa paciente não foi um golpe de sorte cósmica. Foi uma alteração profunda de estado que precedeu a mudança de realidade. O estado cria a identidade. O que nos leva a um dos conceitos mais libertadores discutidos por grandes neurocientistas atuais. A identidade não é algo fixo. Nós, na nossa sociedade, temos a péssima tendência de rotular as pessoas com personalidades rígidas, de pedra. A gente diz: ah, ele é ansioso, ela é irritadiça, eu sou pessimista. Como se fosse imutável. Mas a ciência moderna demonstra que o que chamamos de identidade ou traço de personalidade é, na grande maioria das vezes, apenas um estado crônico de sobrevivência, que se cristalizou no corpo ao longo do tempo. E isso se baseia naquele princípio clássico da neurociência, a lei de Hebb-Learning, formulado pelo Donald Hebb em 1949. A premissa é simples: neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Pensem nisso como abrir uma trilha no meio de uma selva fechada. Na primeira vez, dá um trabalho imenso, muito trabalho. Precisa de um facão. Mas se você passa por ali todos os dias durante 20 anos, vira uma rodovia asfaltada. Se o sistema nervoso de uma pessoa disparou repetidas vezes em estado de alerta, raiva ou medo durante a infância ou juventude, o corpo decora essa química. A pessoa acha que ela é assim. Ela passa a acreditar que ela é daquele jeito, quando, na verdade, o sistema dela apenas se tornou um especialista em hipervigilância. E existe a metáfora ensinada por Jeffrey Zeig, chamada de treinamento da Maria Fumaça. O cérebro precisa de repetição emocional para criar uma nova trilha na selva. É como um trem a vapor antigo, bem pesado, começando a subir uma montanha íngreme, repetindo de forma ritmada: eu sei que eu posso, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso. Exige um esforço atencional massivo no começo, mas quando atinge o topo e a gravidade começa a ajudar na descida, a narrativa interna muda naturalmente para: eu sabia que eu podia. Mas não se trata daquelas frases de pensamento positivo vazias coladas no espelho do banheiro, né? Tem que haver um engajamento fisiológico. De forma alguma, é apenas pensamento positivo vazio. O trabalho de pesquisadores renomados, como Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, ilustra isso de forma empírica. Em estudos com ressonância magnética funcional, Davidson demonstrou que praticantes experientes de meditação e ensaio mental não estão imunes ao estresse. O diferencial é que o cérebro deles retorna muito mais rápido ao estado basal de calma após um evento perturbador. Eles se recuperam mais rápido. O pico de estresse acontece, mas a recuperação é ágil. Essa resiliência neuroplástica depende de um treinamento emocional que seja ancorado no corpo, e não apenas uma ginástica intelectual. O que nos leva a uma regra fundamental da prática clínica. As palavras convencem a mente racional, mas apenas a experiência convence o corpo. Regra de ouro. O sistema nervoso autônomo não entende o idioma português. Ele entende sensações, temperatura, tom de voz, respiração. Um paciente pode deitar no divã e repetir 1000 vezes: eu estou seguro, eu sou calmo. Mas se o corpo dele continuar tenso, como uma corda de violão, a mudança não desce para o sistema operacional. A experiência sentida contorna o bloqueio analítico. Existe também uma anedota prosaica, mas igualmente brilhante, para demonstrar como a alteração do estado interno dissolve resistências irracionais. É o caso das cerejeiras no muro. Essa história das cerejeiras ilustra bem como a gente lida com a teimosia no dia a dia. Uma mulher tinha 2 cerejeiras enormes na propriedade, e as raízes estavam crescendo descontroladamente,
ameaçando rachar e derrubar um muro que dividia a casa dela com a do vizinho. Ela chamou um funcionário de confiança e deu a instrução lógica. Eles precisariam arrancar as árvores pela raiz antes que o muro caísse. E a reação dele foi a típica reação da boiada. O homem reagiu com extrema resistência. Argumentou que daria um trabalho colossal, que era loucura, que não ia dar certo. Ele estava preso no padrão da familiaridade. Derrubar aquilo significava muito esforço e quebra de rotina. Ele estava operando na mesma lógica da amígdala. A familiaridade do problema é preferível ao estresse de resolver o problema. Tentar debater logicamente com ele geraria apenas mais resistência defensiva. Então a mulher mudou a tática, parou de discutir o trabalho braçal e fez com que ele visualizasse um resultado emocionalmente agradável. Ela apontou para uma janela da casa e disse que era dali que ela gostava de tirar fotos do pôr do sol durante o inverno, e que se tirassem as árvores, a luz maravilhosa do sol voltaria a invadir a sala nas tardes frias. O foco foi para a recompensa. Naquele exato momento, a fisionomia do funcionário se transformou. Ele visualizou a cena, os ombros relaxaram e ele abriu um sorriso. O estado interno dele mudou do modo esforço para o modo recompensa. A resistência evaporou na hora, e o trabalho que antes parecia um fardo insuportável passou a fazer todo sentido. A imagem mental produziu um alívio fisiológico imediato. A grande mudança de paradigma aqui é que a terapia e o desenvolvimento humano mais modernos estão abandonando o modelo de arqueologia dolorosa. O foco primário deixa de ser apenas escavar e reviver o trauma repetidas vezes. O objetivo número 1 passa a ser a criação de um ambiente biológico de absoluta segurança. Sem essa segurança, nada feito. Sem essa regulação prévia, o cérebro do paciente simplesmente se recusa a atualizar o seu software. Então, o que tudo isso significa na prática, seja para um terapeuta, um líder ou para o nosso próprio autodesenvolvimento? Significa que devemos buscar a mudança sem violência interna. A autocrítica brutal e a coerção não geram neuroplasticidade sustentável. A culpa, a vergonha e a pressão fecham imediatamente as janelas de aprendizado do cérebro. E uma técnica sutil, mas incrivelmente poderosa, para fazer esse no ensaio de nova identidade é introduzir uma pergunta aparentemente inofensiva. Se houvesse um pouquinho mais de segurança na sua vida agora, o que você faria de diferente? É uma abordagem muito mais gentil. Essa formulação é brilhante porque ela não ataca a identidade atual da pessoa. Ela não diz, você está errado em ter medo. A pergunta, se houvesse mais segurança, valida o medo atual. Mas abre uma porta lateral para o cérebro explorar possibilidades sem acionar as sirenes de alarme. Ela expande o repertório de ações do indivíduo de forma suave e gentil. E isso culmina no conceito que é o coração de toda essa exposição, a corregulação. A ideia de que a cura não é um processo solitário. A corregulação é, sem dúvida, o insight mais vital da biologia social contemporânea. A verdadeira mudança de um paciente ou de qualquer pessoa em sofrimento não provém apenas da aplicação de ferramentas técnicas ou discursos cognitivos bem elaborados. Provém da capacidade do profissional ou da figura de apoio de atuar como uma âncora neurobiológica. Como o sistema nervoso da pessoa em sofrimento está desregulado e incapaz de encontrar a calma sozinho, o terapeuta literalmente empresta o seu próprio sistema nervoso regulado. O paciente entra em sintonia com a calma, a respiração e a presença segura do outro. Imagine um médico renomado, considerado uma sumidade técnica, mas que entrou no consultório com uma postura defensiva, sabe? Escondendo as mãos nas costas, mantendo distância física e emocional. Ele tratou a paciente como um código de barras, sendo super frio ao transmitir informações difíceis. E o impacto disso no corpo dela? O resultado biológico foi que o sistema nervoso da paciente entrou em colapso de desconfiança instantaneamente, e nenhuma informação técnica que ele passou foi absorvida de forma construtiva. Em oposição a isso, há uma outra abordagem em que o médico atende, sentando-se perto, colocando a mão de forma acolhedora no ombro do paciente idoso, olhando nos olhos e garantindo, com o tom de voz e a postura, que estaria caminhando ao lado daquela pessoa durante todo o tratamento.
A lição profunda aqui é que a empatia e a segurança oferecidas pelo profissional não são meros enfeites de etiqueta. Não é só para ganhar nota boa no atendimento. A segurança sentida é um pré-requisito neurobiológico essencial para que qualquer processo de cura física ou mental possa sequer começar. O estado do curador induz o estado no paciente. É uma mudança de paradigma colossal. A gente tira a culpa e a inadequação da jogada e coloca em foco o entendimento de como essa fantástica máquina interna funciona. Se a pessoa está presa num padrão, não é porque ela é fraca ou está quebrada. É porque o sistema autônomo dela está fazendo um trabalho excelente em protegê-la do jeito que aprendeu. O trabalho agora é treinar a boiada para fazer um caminho novo, mais florido, mais tranquilo e sem a ameaça do predador. E isso levanta uma questão importante, talvez a provocação central para encerrarmos a nossa análise. A neurociência contemporânea comprova repetidamente que as vias neurais do nosso cérebro não conseguem distinguir de forma absoluta uma experiência que está acontecendo no mundo físico de uma experiência que é intensa e emocionalmente ensaiada no mundo mental interno. Portanto, se a neuroplasticidade nos diz que o nosso sistema nervoso, as nossas células e as nossas emoções se moldam fisicamente por aquilo que ensaiamos e repetimos todos os dias dentro da nossa cabeça, fica a reflexão inevitável. Que tipo de futuro, que tipo de identidade a nossa mente está secretamente ensaiando e construindo para nós enquanto vivemos no piloto automático das nossas preocupações diárias? O grande convite da ciência moderna não é apenas curar o passado, mas assumir conscientemente o volante e direcionar esse incrível GPS biológico para a realidade que realmente desejamos habitar. Teve dificuldade com algum tema aqui? A técnica de sincronização bioenergética resolve. Simples, rápida, sem fármacos e não invasiva. Funciona sempre, para todos. Apoie o canal, deixe like e comentário. Assim o algoritmo entrega o vídeo a mais gente e nós crescemos juntos. Inscreva-se e ative o sininho para receber tudo diariamente. Quer saber mais, inclusive sobre a lei da extração? Link na bio ou descrição. Experimente essa terapia do futuro, agora, sincronizando saúde física e mental para você, família e até mesmo para a sua empresa.